Mas hoje Deus encheu meu coração com a palavra sobre fé. Eu vou mencionar algumas coisas sobre maturidade, porque eu acho que andar por fé, viver por fé, é diferente de ter fé. Andar pela fé, viver pela fé, é diferente de ter fé. Ter fé todo mundo tem, mas andar e viver pela fé só é possível pela palavra. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir, não esqueçam, pela palavra. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Não confunda essa palavra nunca, porque a maioria de nós repete esse texto assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não é o ouvir a palavra de Deus que gera fé, é o ouvir pela palavra. A diferença, ouvir a palavra e ouvir pela palavra. Há uma diferença entre você ouvir a palavra e ouvir pela palavra. Já disse isso outro dia aqui, estou repetindo porque eu quero enfatizar isso no coração da igreja. Porque muitos crentes ouvem a palavra, mas não tem fé, ou então tem uma fé que não se transforma em realidade, uma fé que não ajuda a caminhar, que não ajuda a andar. E eu vou lhe dizer uma coisa, ter fé não basta, é necessário andar pela fé. E você só pode andar pela fé se você viver pela palavra. Você só pode viver pela fé se você viver pela palavra. Se você ouve pela palavra, vive pela palavra, anda pela palavra, então você é um homem e uma mulher de fé. Porque tudo que eu ouço, inclusive a mensagem, ela tem que passar pela palavra. Não basta ouvir a palavra, eu tenho que ouvir pela palavra. Repita isso, irmão, para ficar gravado no seu coração e didático. Não basta ouvir a palavra, eu tenho que ouvir pela palavra. Eu ouço e transfiro isso pela palavra. Eu passo isso dentro da palavra. É como um filtro de água. Vem a água da rua, passa pelo filtro. Deixa de ser água? A água, quando passa pelo filtro para você tomar, deixa de ser água? Não, ela é a mesma água, porém ela é filtrada. Tudo que você ouve, tudo que você é ministrado, tudo que você ouve, inclusive da palavra, você tem que passar pela palavra, ela filtra para você. Isso é que gera fé. Não é o ouvir da palavra de qualquer jeito que me traz a fé, é o ouvir pela palavra que vai gerar fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está aqui em Hebreus, no capítulo que nós vamos ler. É impossível você agradar a Deus sem fé. Tem que ouvir pela palavra. Amém, igreja? Vamos ver o texto então para clarear isso aí no seu coração. Porque para falar de fé, eu poderia usar todos eles aqui, mas não dá tempo. Esse capítulo 11 é o capítulo da galeria dos heróis da fé. Não tem como falar de todos, mas eu vou sintetizar 3 aqui. Muitos já ouviram falando sobre esses personagens. Você conhece esses personagens. O texto começa assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. O autor está definindo fé. Aí vai para o 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Deus é Deus que gosta do invisível, porque Deus faz se tornar visível aquilo que não existia. Deus é maravilhoso. Deus é o Deus do invisível. Enquanto você não conectar seu coração com o reino de Deus, com a revelação da palavra de Deus, para você começar a ver coisas que não existem,
Você não está no nível de fé que Deus exige. Você é capaz de ver coisas que não existem? E isso é fé. Você vai para onde? Você vai fazer o que em Araputanga? Você vai fazer o que em Araputanga, irmão? Você acabou de chegar aqui agora, acabei de receber o casal. Trabalhava para lá, agora está em Araputanga. A Paula, mais o Branco, veio fazer o que em Araputanga? Quem mais veio de outro estado para cá? Que saiu de um estado maior? Vocês vieram fazer o que em Araputanga? Renata também veio, né? Para Araputanga. Pastor Pedro veio também para Araputanga. Deixou uma cidade de 1 milhão de habitantes, bonita, para Araputanga. O que vocês estão fazendo em Araputanga? Tem uma promessa de Deus aqui. Tem algo de Deus aqui. Ah, mas ninguém está vendo, tudo bem, mas eu estou. Isso é fé. Ah, mas isso não vai dar em nada, irmão. Mas eu estou vendo, eu estou crendo. E é isso que vai fazer você caminhar, andar, viver pela fé. Segue o texto. Pela fé, 4. Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé Enoque foi trasladado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Olha o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, 7, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos parar por esses 3 aqui. Abel, Enoque e Noé. O texto fala sobre os heróis da fé. E esses 3 para mim tem algo interessante que define a fé. Define uma vida pela fé. Irmãos, nós aprendemos um pouco errado nas igrejas, no nosso discipulado, a respeito de fé. E a maioria de nós não temos fé, nós temos crença. As igrejas ensinam aos seus membros, os líderes, os pregadores atuais, a maioria, não todos, mas uma grande maioria, de mensagens de internet, de mensagens por aí, eles ensinam crença e não fé. E nós não vivemos de crença, nós vivemos de fé. Você pode ver que você entra em algumas igrejas aí, a igreja é mais ritualística do que fervorosa. A igreja, ela faz os seus cultos, faz dos seus cultos mais os rituais do que propriamente a adoração por meio da fé. Por exemplo, algumas igrejas entregam um tijolinho. Algumas igrejas entregam um sal grosso. Algumas igrejas, alguns ministérios, alguns líderes entregam uma rosa ungida para que o seu casamento comece a fluir bem. Isso, eles pautam a sua fé por uma crença e apresentam algo palpável para que aquilo desenvolva a sua fé a partir daquilo. E a fé não é desenvolvida a partir de nada. A fé é desenvolvida a partir do nada realmente. A fé é a partir do invisível e não daquilo que é visível. Está escrito. Então quando você pauta a sua fé por aquilo que você está vendo, já não é fé, porque o que eu vejo o que eu vejo não é fé. Não há necessidade de aplicar fé naquilo que eu estou vendo. A fé, eu só aplico fé naquilo que eu não vejo. Então a maioria de nós aprendemos crença. Somos crenças, rituais, crendices. E por que não dizer
até superstição. Somos muito supersticiosos religiosamente falando. Tem crente aí que não passa debaixo de uma escada. Não pode ver um gato preto. Tem crente aí que não sai de casa dia sexta-feira 13. E tem muito crente aí que se você colocar se você falar para ele, ó, você quer receber seu milagre? Está vendo esse óleo aqui? Pega uma dose desse óleo, coloca num pires, num pratinho, corta um limão em cruz, depois coloca um sal por cima, e aí deixa tudo junto, dá 3 passinhos para frente, dá 3 pulinhos para a direita, dá 3 pulinhos para a esquerda, você vai ser curado. Você duvida que se eu falar isso aqui, os crentes saem daqui agora já procurando limão? Porque as pessoas aprenderam a crer naquilo que vê. Aprenderam a crer naquilo que está diante dos seus olhos. E fé não é isso. Outra coisa que não é fé, a nossa fé, ela não pode superar a Deus. Não pense que porque Deus te abençoou, é só porque você tem fé. Porque tem gente que não aplicou fé em nada e recebeu mais do que você. Não paute uma vida de fé por aquilo que você ganha de presente. Porque a fé não tem nada a ver com aquilo que eu recebo. Então nós aplicamos muita fé em Deus, mas com a nossa motivação errada. Aplicamos fé não para viver pela fé, mas para ganhar algo de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E não é errado você pedir por fé. E a gente ganha, recebe. Mas tem coisas que superam o propósito e não está nesse âmbito. E às vezes você pede para a pessoa viver e a pessoa morre. Faltou fé? Não faltou fé. É porque o propósito é superior a esse tempo. Tem coisas que nunca vão acontecer, mas não é falta de fé. Então esses 3 personagens que nós lemos, eles explicam de forma bem simples aquilo que eu creio sobre fé. Os outros também vão ter cada uma revelação, mas eu quero me deter nesses 3 rapidamente. Porque mencionados aqui, eles foram mencionados. O primeiro, Abel. O Abel, filho de Adão e Eva. A Bíblia diz aqui que ele está no registro da galeria dos heróis da fé, porque ele deu uma oferta. Ele foi colocado na galeria dos heróis da fé porque ele deu uma oferta. Então ele é mencionado como um homem que viveu pela fé porque deu uma oferta. E a oferta do Abel agradou o coração de Deus. Está vendo, irmão? Você pode ser colocado na galeria da fé por causa de uma oferta. Você pode ser inscrito na continuidade dos heróis da fé, mesmo que não seja registrado mais no livro, mas fica registrado na eternidade por causa de uma oferta que você deu. A oferta que ele deu foi tão importante, porque quem ensinou, irmão, Abel da oferta? Quem motivou Abel a dar a oferta? Qual foi o pastor que veio pregar um seminário de finanças para Abel ofertar? De que culto ele participou? Que ideia ele tinha? Então Abel é a figura daquele que entrega, é a figura daquele que dá. Então fé é o quê? Fé é dar. Fé não é receber. Quando eu olho para Abel, eu aprendo que fé não é receber, porque eu tenho muita fé
eu recebo. Não, quando eu tenho muita fé, eu entrego. Olha para mim, igreja. Porque a maioria de nós aplica fé para receber. E Abel não aplicou fé para receber, aplicou fé para dar. Você tem muita fé para receber, não tem? Eu quero ver o mesmo nível de fé na hora que você vai entregar. Porque às vezes falta fé até para entregar o dízimo, que o dízimo é normal de qualquer crente entregar. Mas às vezes falta fé até para entregar o dízimo. E o dízimo não está nem contado nessa questão de fé. É questão de obediência mesmo. Mas falta fé até para entregar o dízimo. Quanto mais a oferta. Aquele homem pegou o melhor, pegou o maior, pegou a primícia, o animal, o primeiro, e então sacrificou para Deus. Então eu aprendo com Abel que fé é entregar e não simplesmente receber. Fé é dar o que eu tenho e não receber. Quer viver pela fé? Comece a entregar. O segundo personagem, para não atrasar muito para você. O segundo personagem é Enoque. O que esse Enoque fez? Quem conhece a história do Enoque? Quase ninguém, porque esse Enoque não fez nada. Ele não fez uma campanha, ele não fez um jejum, ele não veio para a igreja de canto nenhum. Sabe o que a Bíblia diz que o Enoque fez? Andou com Deus. O texto bíblico vai dizer, Enoque andou com Deus e já era. Oh, esse homem não fez nada. Então a fé não é por aquilo que eu faço. A fé não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com quem eu ando. A fé não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com quem eu ando. Enoque andou com Deus e foi trasladado, foi promovido, o homem nem morreu. Deus puxou, tirou da terra. O homem andou tanto num nível tão altíssimo com Deus que Deus falou, isso aí não é da terra, isso aí não pode ficar na terra. Vou puxar. Sabe como você anda num nível tão grande de intimidade? A fé é intimidade. Na vida de Enoque a gente aprende que fé é intimidade, é relacionamento com Deus, é andar com Deus. Ele andou tanto com Deus num nível de intimidade que Deus o tomou para si. Eu aprendo com Enoque que a fé é isso. Intimidade, relacionamento com Deus. A ponto de Deus falar, rapaz, eu estou com vontade de trazer o Enoque para cá. Eu imagino o céu querendo o Enoque. Falei, não vou, esse Enoque não pode ficar na terra, ele é diferenciado. Ele anda comigo na terra, para lá e para cá, tudo dele é comigo. Olha para você ver, os outros ainda estão preocupados com algumas outras coisas, mas o Enoque não, está preocupado comigo. Está andando comigo, fazendo comigo, as coisas aqui comigo. Ele vai almoçar, ele fala comigo, ele vai dormir, ele fala comigo. Ele vai para passear, ele fala comigo. Ele vai pagar uma conta, ele fala comigo. Ele vai receber um dinheiro, ele fala comigo. Ele vai fazer um negócio, ele fala comigo. Ele anda comigo. E se ele anda comigo aí na terra, eu não quero que ele ande mais comigo na terra. Eu estou com saudade dele, puxou. Trouxe para Deus. O nível de intimidade de Enoque era tão grande que Deus o levou para ele. Sem morrer. Tá? Isso é fé. Andar com Deus é fé. Então eu aprendo com Enoque aqui. Intimidade, relacionamento, perseverança. Porque para andar com Deus precisa de perseverança. Enoque não começou a andar com Deus uma semana e parou. Enoque não começou a andar com Deus o ano de 2018, 2019, 2020, eu estou desmotivado, hein? Nosso Deus. É luta, viu, gente? Fui tão bem em 2018. Fui tão bem em 2019.
Mas 2020 está uma canseira. Culto de novo. Mas célula de novo. Louvor de novo. Cantar de novo. Ensaiar de novo, pregar de novo. Cidade alta, crianças, no sol quente, carro na rua, dando pirulito para criança. De novo, estou desmotivado, vou não. Fé é andar com Deus, e andar com Deus exige perseverança. Quem mandou você parar? Se você parar, você desagrada a Deus. Se você parar, você diminui a fé. A fé é perseverar em andar com Deus. O que mais, pastor, que tem que fazer? Tem que fazer mais nada. Já foi feito, não tem nada a ver conosco, não. Tem tudo a ver com Ele. Fé não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. O que eu preciso fazer, pastor? Nada, anda com Ele, anda com Ele, anda com Ele. Caminha com Ele. Nós aprendemos a fazer e achar que isso é fé. Subir escadaria de joelho. Pagar a penitência. Pagar a promessa. Colocar um santinho de cabeça para baixo para dizer que vai casar. Nós aprendemos isso. Nunca casou. Já arrancou o pescoço do santo, coitado do santo, e não casou. Porque não funciona. Isso é crendice. Isso é superstição. Isso não é fé. Fé é andar com Deus. Aleluia, igreja. Fé é andar com Deus. O último personagem nos ensina muito. Noé. O que Noé fez? Noé ainda já fez alguma coisa. Para estar escrito na galeria desses aqui, Noé fez alguma coisa. Noé começou a fazer uma arca. Mas o contexto de Noé começar a fazer essa arca foi muito interessante. Por quê? Porque não chovia. Até então não tinha dado nenhuma chuva na terra. Irmão, se nunca choveu, aparece um senhor de idade, de aproximadamente 500 anos. Noé não era novo mais não, irmão. Ele saiu da arca com 600 anos, então ele entrou e começou a mexer com esse negócio com 500. Estava velho, hein? É, porque vai vir uma chuva aí, Deus mandou fazer uma arca, eu vou fazer. Ele escutou essa conversa de Deus uma vez e... Eu acho interessante os crentes que desanimam rápido. Esse homem escutou essa conversa, Deus mandou ele fazer uma arca, ele não tinha ferramenta. Ele não tinha ferramenta boa. Eu não sei como é que ele arrumou essa madeira. Ele levou 100 anos construindo uma arca. Ei, 100 anos construindo algo que Deus falou e nunca tinha chovido. Já pensou, rapaz? Você, no ano 40, construindo a arca e não deu um pingo de chuva? Os próprios filhos de Noé, eu acho que falaram assim: vamos ajudar porque o coitado está velho. Vamos ajudar. Porque se nós não ajudar, quem vai ajudar ele? Ele está dizendo que vai chover, mas nunca choveu. Como que você fala uma coisa que nunca aconteceu? Como que você fala que vai acontecer alguma coisa se nunca aconteceu na vida? Quem te mandou falar isso? Como que você crê nisso? Irmãos, os crentes não estão dando conta de esperar algo de Deus acontecer 1 ano, 1 mês, 2 meses. Esperar 100 anos e ainda fazendo. Fé é serviço. Fé é insistência, perseverança. Fé é obediência. O Noé falou assim: vai chover. Vai dar uma chuva. Irmãos, se você ousar viver pela fé, muitas pessoas vão pensar que você é louco. Muitas pessoas vão dizer que você é maluco. Porque se o Noé tivesse hoje construindo, já tinha chuva, hoje já choveu, mas se fosse hoje, muita gente ia falar que ele era doido. Desculpa a expressão, tá? Esse velho,
O velho ficou maluco. Como que ele está falando, construindo isso aí? Essa arca, de qualquer jeito. Vai acontecer que dia essa chuva? Você está disposto a viver nesse nível? Abel, entrega. Enoque, intimidade. Noé, serviço. Eu defino fé com 3 palavras. Fé é entrega. Fé é intimidade. E fé é serviço. Agora, para trabalhar em fé, é necessário ser maduro, irmão. Noé era um homem maduro. Ele não ia por vistas. A Bíblia diz assim que nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. Você não pode viver por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê. Você deve viver por aquilo que Deus falou. Ouça o que Deus falou, porque o que Deus falou vai cumprir. Não fica ouvindo quem está do seu lado. Isso não vai, isso não vai, isso não dá. Ouça o que Deus falou, o que Deus falou. Isso é maturidade. E sobre um texto de maturidade. E sobre... Eu vou pregar esse texto outra hora, mas eu quero compartilhar ele com vocês no fim dessa mensagem. Vou compartilhar a história, está em Gênesis 16. Quando Deus prometeu dar um filho a Abraão, Sara já era velha. Sara já tinha muita idade. E a Sara falou assim: meu Deus, mas já passou o costume das mulheres, eu já sou velha demais. Ela tinha uma escrava, ou seja, uma serviçal, que se chamava Agar. E a Sara tomou uma decisão e falou para Abraão: Abraão, fica com Agar, para que ela gere um filho de ti. E aí nós teremos essa herança, essa promessa. Deus não estava falando desse filho. Portanto, depois Deus deu Isaac a Sara, mesmo com 90 anos. Mas veja bem, capítulo 16 do livro de Gênesis diz assim. Eu vou ler um trechinho para vocês. Achei interessante demais isso aqui. Li um comentário sobre isso aqui. O texto diz assim no capítulo 16. Olha, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por ela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então Sarai, que até então era Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ao 4, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por desprezada. Aquele texto ali diz assim, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Depois que a escrava engravidou de Abraão, ela começou a desprezar Sara. Falou: agora eu estou grávida dele. Começou a desprezar a senhora. Essa mulher vai então, segue o texto que eu quero terminar a leitura com vocês, para vocês entenderem o que quer dizer. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres, ela porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto ao fonte do caminho de Sur, disse-lhe a Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe disse: volta
para a tua senhora, te humilha sob suas mãos. Sujeite-se a ela. Essa mulher, esse caso, a mulher engravidou, começou a desprezar a Sara. A Sara foi conversar com Abraão. Abraão falou: você que sabe. E aí então Sara mandou ela embora. Desprezou ela, começou a tratar ela. Ela fugiu de Sara, fugiu com o bebê embora. Parou debaixo de um lugar, num deserto. Chegou o anjo. O anjo disse: de onde vens e para onde vai? Ela disse: eu estou fugindo da minha senhora. Sabe por quê, irmãos? Quem está em fuga só sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então o anjo faz ela voltar. E o anjo promete que esse menino também vai ser uma forte nação. Só que, porém, ela precisa voltar e se humilhar debaixo das mãos da senhora dela. O que isso aqui tem a ver com a história que eu contei sobre fé? Tem a ver, irmãos, que o menino, ele só seria alguma coisa depois que ele fosse desmamado. Você vai encontrar o texto mais para frente dizendo que o anjo aconselhou ela a voltar para que o menino fosse desmamado e treinado dentro da casa, porque o menino não era de Agar, o menino era da casa. E Agar queria o menino para ela. Porém, nós não fazemos nada para nós. Viver pela fé, empreender pela fé, o nosso trabalho, a casa, a igreja, nada é nosso. Mas há um período de amamentação. Há um período que ele fica com você. O menino, enquanto ele é menino, é criança, ele não difere nada do escravo. Há um período de amamentar e há um período de deixar de mamar. Esse menino só foi liberado, depois você vai ver, quando ele se torna grande, Sarai vai mandar embora. Mas quando ele vai mandar embora, Deus cuida dele. Ismael se tornou um guerreiro, grande nação, povo de grande nação. Mas Deus só libera depois que amadurece. Deus só concede algumas coisas na nossa vida depois do amadurecimento. Tem muita gente que tem fé, aplica fé, vive pela fé, porém não recebe nada. Não recebe porque ainda está no período de amamentação. A Agar estava dando de mamar. O bebê ainda era muito pequeno, não podia sair de casa. Volta para lá, se sujeita à sua senhora. E enquanto esse menino não desmamar, enquanto ele não amadurecer, não tiver capacidade, não vai acontecer nada. Mas depois que ele tiver maior, eu tenho um propósito com ele. Noé foi um homem maduro. Noé está registrado por causa da maturidade, de não ser influenciado por ideias. Você não pode mudar. Você não pode mudar de ideia só porque as coisas ainda não aconteceram. Provavelmente você ainda está faltando amadurecer. Não é culpa de Deus, é porque você entende a fé num aspecto diferente. A fé para você é um amuleto. A fé para você é aquilo que você faz. A fé para você é para receber. Portanto, nessa noite, a palavra de Deus está dizendo que a fé é para dar. A fé é para ter intimidade, para andar com Deus. E a fé é perseverança, é maturidade para esperar o tempo do cumprimento. Cem anos. Tá, pá, martelo, não sei o quê. Batendo, colando, betumando. Uma arca. Fé
é ter maturidade para entender que quem mandou fazer foi Deus. E custe o tempo que custar. Aquele menino teve que amadurecer dentro da casa. Ficou lá dentro da casa. Aquela mulher se sujeitou a Sarai de novo. Obedeceu. Porque fé não é sair fugido, é sair na hora do propósito. Você está pensando que a fé faz você fugir? Não, a fé faz você voltar. Ah, porque eu quero agilizar, porque eu tenho um negócio para fazer. Isso você não está agindo com fé, você está agindo na fuga. E na fuga, o anjo vai mandar você voltar e obedecer. Porque aonde a fé não alcança, a obediência te leva. Se a fé que você tem não alcançou aquilo que você queria, a obediência vai te levar para aquele propósito. Fica de pé, nós vamos orar na autoridade.